Roblox, um jogo que marcou e ainda marca não só a infância, mas a vida de muita gente até hoje. Apesar de algumas desavenças recentes, o game continua todos os dias com milhões de acessos, principalmente de novos jogadores. E isso em várias faixas etárias, desde crianças até mesmo idosos. E claro, com essa fama toda, era inevitável que alguma hora algo esquisito ia acabar acontecendo. Seja esse algo causado por alguém ou por alguma coisa. Meus caros, com vocês, The Hunt for the Wisdom. O vídeo começa com uma pequena entrevista com uma mãe de duas crianças, um garoto e uma garotinha. Porém, o foco da entrevista é a garota, que se chama Ellie, e no Roblox tinha o nick de Helena Martin 39. A mãe tinha acesso à conta de seus filhos, para que assim pudesse supervisionar, claro, proteger suas crianças de pessoas mal intencionadas, como por exemplo, scammers. Ah, não! Não! Enfim, até então, tudo normal. Na entrevista, a mulher alega estar bem indignada com o jogo, justamente pela sua filha ter ficado traumatizada. Ela também alega que não quer saber se foi um ataque hacker ou falha no sistema. Tudo que a mulher quer no momento é deixar seus filhos longe desse jogo, já que independente do causador desse ocorrido, aparentemente prejudicou e muito a saúde mental de Ellie. Após a entrevista, somos introduzidos a dois personagens, um chamado Owen e o outro Ada. Esses dois atuam como uma espécie de detetives nessa história, e são eles que vão ser nossos guias daqui pra frente, já que aparentemente tiveram muitas outras vítimas. Segundo eles, esses incidentes causaram inúmeras hospitalizações e até mesmo mortes. Aí tu já viu que o negócio não é pouca coisa. Eles acreditam estar muito perto de solucionar aquele caso, já que os garotos vinham pesquisando sobre isso há um bom tempo. Então, para provar que eles estavam no caminho certo, convidaram ex-funcionários do Roblox para depor sobre o ocorrido. Isso, claro, de maneira anônima, já que uma vez que eles tivessem seus nomes expostos, sem dúvida alguma não iriam sair ilesos. Segundo um dos funcionários, o Roblox já tinha ciência desses ocorridos há muito mais tempo do que imaginávamos, muito antes das inúmeras alegações de hospitalizações e morte de crianças, o que obviamente manchou a reputação da empresa, já que alguns diziam que era como se eles simplesmente não ligassem para tudo aquilo. Mas apesar disso, a empresa seguia tentando se livrar daquelas evidências, varrendo tudo para debaixo do tapete. Mas não importava o quanto eles tentassem ocultar, aquela coisa sempre voltava com ainda mais vítimas. E seja lá o que for, se adaptava e se proliferava rápido como um tumor, voltando cada vez mais forte e inteligente. E isso a cada tentativa da empresa de ocultar ou se livrar dele. O funcionário também alega que essa entidade não parece estar sendo controlada por alguém específico, e que surgiu de um pequeno glitch no game, algo quase que imperceptível, e que aos poucos foi adquirindo experiência e, claro, muitas vítimas. Os entrevistadores continuam com o questionamento, a fim de saber há quanto tempo isso vem acontecendo, já que um youtuber chamado Leaf postava em seu canal vídeos que relatavam alguns ocorridos e pela data dos vídeos, indicava que já fazia um bom tempo. E eu chuto dizer que foi nos primórdios do Roblox, justamente pela skin do personagem do vídeo se assemelhar muito com o famoso Guest, que para quem não pegou o Roblox no início, ou começou a jogar após 2017, provavelmente não sabe do que eu estou falando. Bom, basicamente os Guests eram contas criadas sem a necessidade de um e-mail ou de algum login. Essas contas não podiam se comunicar através de chats. Tinha até uma opção de chat com frases predefinidas, mas ao longo do tempo só removeram, deixando os coitados completamente mudos. Além disso, não podiam alterar skin, não tinham seus saves em mapas mantidos, já que a conta simplesmente desaparecia ao fechar o jogo, e isso vale para qualquer plataforma. E além de tudo, não podiam adicionar amigos. Os guests tinham todas essas limitações justamente por se tratarem de contas demo, que tinham como finalidade atender pessoas curiosas que apenas quisessem testar o game antes de decidirem se iriam criar uma conta ou não. Mas como eu falei, isso tudo foi antes de 2 de outubro de 2017. Então seja lá qual for o que anda perturbando esses jogadores, está no jogo há um bom tempo, o suficiente para conhecer bem os algoritmos do game, assim usando as brechas para se esconder e atacar novas vítimas, ficando cada vez mais forte. Ainda na entrevista, o funcionário do Roblox fala algo bem estranho. I'm surprised none of this was said any sooner, to be honest. It really broke the limits of some of our devices and made us do things I've never seen before. I've worked on Roblox for years. You should take my word for it. Wait, your devices? When actively trying to get rid of it, of course we gotta sacrifice some devices. Tá bom. Ele menciona esses tais sacrifícios de dispositivos na tentativa de capturar a entidade, mas eu espero que as perdas tenham sido apenas dos dispositivos e não das pessoas que estavam neles.
Porém, a forma como a entrevista simplesmente pula para o próximo tópico me faz pensar o contrário. A seguir, somos introduzidos a um trio: Glob, Colin e... Shrek? Bergamot? Enfim, eles estão prestes a relatar mais ocorridos que presenciaram. Porém, apenas Glob e Colin estão de ponto, já que aparentemente o Bergamota foi de uma dessa para melhor. Segundo Colin, seu amigo Bacon Hair ali do lado acabou presenciando o Bergamota sendo atormentado pela entidade várias e várias vezes. E mesmo seu amigo o alertando sobre continuar jogando naquele mapa, era como se o garoto sequer estivesse vendo as mensagens de seu amigo, como se não fosse ele ali. E após alguns dias seguidos sendo alvo daquela criatura, o jovem perdeu completamente a sanidade e simplesmente desapareceu. Desde então, os amigos nunca mais ouviram falar dele. E as últimas palavras do jovem antes disso, segundo seus amigos, foi que ele sempre amou eles, que apesar de considerar os dois seus melhores amigos, no momento, ele se via como um perigo para eles e para todos à sua volta. E mesmo após aquela despedida triste, os garotos decidiram manter a fé e acreditar que seu amigo estaria bem saudável, vivendo uma vida muito boa fora do Roblox. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Depois dessas entrevistas, os apresentadores decidem que agora iriam investigar e caçar esse tal parasita por conta própria, para assim dar um fim a toda essa história e evitar que mais pessoas fossem vítimas. E isso mesmo tendo ciência dos perigos que poderiam vir, já que eles ouviram inúmeros relatos de pessoas que se depararam com essa coisa. Mas vocês acharam que eles iriam ser um plano? Claro que não. Owen e Aidan elaboraram o seguinte plano. Primeiro, eles iriam começar criando uma sala privada, já que o parasita costuma invadir games privados. Assim, eles aumentariam as chances de encontrá-lo. E além do mapa, os dois conseguiram fazer que 500 bots permanecessem simultaneamente dentro de cada um desses servidores que eles criaram. Isso por horas, dias e até mesmo meses, basicamente usando tanto os servidores quanto os 500 bots como isca para essa criatura. Cada servidor comportaria no máximo 10 pessoas, mas apenas terá um bot por servidor. Então, com a lógica básica, seriam criados 500 servidores de isca para a entidade. E assim que um desses servidores notificasse uma aparição, Owen e Aidan seriam alertados imediatamente, fazendo com que eles logassem no mapa com anomalia para capturar de vez aquela coisa. Os dois jovens acabaram dormindo durante uma chamada enquanto trabalhavam nesse projeto, até que algo aconteceu. We got a signal? We got a signal! Owen, wake up! Wake up, 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 wake up! What do you want? Calm down, dude. This is legit the day we've been waiting for. What are you talking about? It's 4 a.m. Parasite! Parasite detected! Okay, let me get to my PC. Okay, now join the server that detected I'm it. already in. Alright, give me a second. There's nothing here. Ooh, Owen, look! What? There's something over there! Look. It's the parasite. After all these months, it's finally there. This might sound wrong, but I honestly just feel oddly relieved we could finally get this over with. I am so tired, dude. Okay, look. How about we try to be nice to it instead of Torchwood's approach to it? But this time we stay nice. Alright? Sounds like a plan. That does nothing. Just wait. 3 hours later. Okay, let's just use an exploit and copy this NPC and see what it does exactly. When Owen was investigating the insides of his NPC, there was nothing in it. Like, no scripts, nothing. No matter what we did, the results were always empty. Very strange. Aparentemente, o parasita resolveu se mostrar, infectando um dos servidores. Entrando nele, os garotos podiam observar que os bots estavam agindo de maneira muito estranha, nos confirmando que de fato alguma coisa tinha ativado eles. Ou então, decide interagir com eles por um tempo, sendo amigável. Mas parece que o coisa ruim não quer muito papo. Então, após muito tempo tentando, os garotos decidem seguir para o próximo passo, que seria usar um exploit para analisar o NPC infectado e poder ver o que exatamente aquela coisa fazia assim que infectavam a conta. Mas calminha aí, se você também não sabia o que era um exploit, aguenta que o Lobo Guará aqui vai te explicar. Basicamente, exploits são programas e técnicas usadas para espionagem, seja ela de códigos e até mesmo pastas. Claro, a forma que eles estão usando aqui não categoriza crime, até porque o arquivo foi criado por eles mesmos. Mas lembrando, rapaziada,
Dados são uma coisa muito séria e muito sensível. Caso você saiba como mexer nesse tipo de coisa, apenas use se os arquivos ou os códigos do programa sejam criados por você mesmo, ou que pelo menos você tenha autorização do dono. Dessa forma, você evita problemas desnecessários e aproveita sua liberdade bem longe de uma cela. Enfim, de volta ao caso, Owen, mesmo usando o exploit, não conseguia detectar nada na pasta do bot, já que ela estava completamente vazia. E não importa o que os garotos faziam, o resultado era sempre o mesmo. Era como se aquela coisa simplesmente soubesse que estava sendo caçada e estivesse apagando sua própria presença, se aproximando sem deixar rastros. É quando eles tomam uma decisão um tanto quanto inusitada. Dude, let's kill the NPC. What? I'm tired, man! Can we just push it like how Torchwood did? I suppose we did all we could to analyze it, and nothing happens whenever we try anything else, so we don't have any other choices, I guess. Though what's weird is that it doesn't even have the speech bubble that Torchwood mentioned. Yeah. Well, you could have at least waited a second or something? We waited for way too long. Yeah, but still, what the hell, We dude? waited for way too long. I get that, but seriously, this is supposed to be professional. We waited for way too long. Aiden? We waited for way Dude? too long. Aiden! We waited for way too Dude, long. okay, I'll drive to your home with my laptop. Just hold on. We waited for way too long. Don't worry, dude, I'm We on my waited way. for way too long. What time is it? Owen, can you hear me? Owen? Bruh. Okay, let me just analyze the location of this place. I guess there's no other choice. Let me see if I can even turn it up. Okay, how lovely. My best option is to just leave. Help in general. 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 Bom, basicamente enquanto os dois seguiam com o plano de eliminar todos os NPCs que agora já não serviam para mais nada, a entidade resolvia brincar um pouco mais com os dois. Mas dessa vez, ela não possuía um NPC, e sim um deles. E a vítima havia sido Ada, que seguia repetindo a mesma frase momentos antes de ser capturado pelo monstro, fazendo com que seu amigo Owen percebesse que aquele agora não era mais o seu companheiro. Do outro lado, Aidan seguia consciente, como se apenas tivesse sido puxado para algum outro mapa. É quando ele finalmente chega em seu destino. Porém, assim que ele finalmente consegue o controle do seu personagem, o seu microfone simplesmente desconecta. O que me fez pensar que aquela coisa sabia que estava sendo gravada. E então, havia resolvido impedir o jovem de se comunicar. E tudo que Aidan podia fazer agora era apenas seguir em silêncio por aquele corredor sinistro. Após esses ocorridos,
o garoto é direcionado a uma tela de questões sobre boas maneiras e comportamentos seguros que um player deve ter ao jogar Roblox. Uma espécie de quiz para saber o que você faria em determinadas situações. O que você faria nessa situação? Você vê algum jogador agindo de forma rude com os outros dentro do game. Opção 1, reportar o jogador. Opção 2, deixa isso pra lá. Alguém no chat está oferecendo um link para um Roblox modificado que promete Robux grátis ou poderes especiais. Como você deve responder? Reportar ou deixar pra lá? Um jogador pergunta o seu nome verdadeiro, endereço e número de telefone no jogo. O que você deve fazer? Reportar ou responder? O que você deveria fazer nessa situação? Você encontra um lugar que tem conteúdo inapropriado. Qual a sua responsabilidade? 1. Ou 2. Você está jogando um jogo e percebe que um jogador está teleportando ou voando pelo mapa. O que você deve fazer? 1. Ou 2. Aviso. Nossos sistemas detectaram um comportamento inadequado em sua conta que viola nossos termos de uso. Para garantir que você entenda nossas regras da comunidade e ajude a manter um ambiente divertido e seguro para todos, você precisa antes concluir o tutorial obrigatório de como ser um bom cidadão antes de voltar a jogar. Por conta de algumas alternativas respondidas de forma errada, Aiden é levado para um tutorial de boas maneiras. E lá, ele avista duas figuras, o Bully e o Triste. Sua missão é clicar no personagem que ele deve ajudar para assim mostrar ao Roblox que ele está apto para jogar de maneira condizente às regras da comunidade. Fazendo isso, o garoto agora segue em direção a uma porta, mas nessa hora é possível ver um aviso no canto da tela informando que aquele mapa estava com problemas de carregamento por estar incompleto. Mas apesar disso, ele segue junto com o Sr. Triste até a porta, e lá eles se deparam com isso. You good? No. Okay. Do you want to talk about it? Oh, alright, take your time. No final, temos uma nota de Owen, informando que seu amigo Aiden estava bem apesar do ocorrido. Ele foi hospitalizado por sofrer muitos danos no cérebro. O garoto também justifica que mesmo tendo configurados equipamentos e aplicativos para ajudar no combate contra o parasita, o mesmo simplesmente havia encontrado uma brecha no sistema deles e infectou o computador dos dois via Wi-Fi, o que obrigou o garoto a formatar tudo e dar uma pausa de vez naquela investigação, já que aquilo havia ido longe demais. Bom pessoal, como eu havia dito desde o começo, o parasita se tornou inteligente o suficiente para reconhecer quando está sendo caçado ou quando o jogador é de fato uma vítima dando soco. Ele consegue se esconder para não ser detectado por programas ou técnicas, como foi o caso do exploit, e ainda de quebra, o bicho consegue bater nos garotos de dentro da tela. Talvez a melhor decisão fosse mesmo dar uma pausa em toda essa investigação, já que até agora, tudo que os garotos conseguiram foi confirmar que aquilo era um problema com uma dimensão muito maior do que eles podiam imaginar. É isso pessoal, como prometido, um vídeo bem mais longo que o anterior. Eu sei que deve ter algum youtuber que gravou sobre, mas como eu gostei,
eu decidi trazer a minha versão e a minha interpretação pro canal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Kuro. E eu te vejo num próximo vídeo. E eu te vejo num próximo vídeo. E eu te vejo num próximo vídeo. E eu te vejo, e eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo.